Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam aproveitando bastante essa semana decifrando as demências, que a gente preparou com muito cuidado. Uma parceria entre a Neurorádio e a ABNPG. Para quem não conhece, a ABNPG é a Associação Brasileira de Neuropsiquiatria Geriátrica, da qual eu sou um dos atuais diretores dessa gestão. A ABNPG foi criada lá na década de 90, com o intuito de promover eventos científicos, fóruns, congressos, para discutir temas dessa interface tão complexa e tão fascinante que é a interface entre a neurologia, com a psiquiatria, com a geriatria e com os profissionais de saúde não médicos também. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, o perfil é @abnpg e lá a gente vai divulgar conteúdos bem bacanas e também todas as vantagens de você se tornar sócio da BNPG, porque aí você vai ganhar descontos exclusivos em vários eventos científicos dessa temática da neuropsiquiatria geriátrica. Inclusive um desconto bem bacana no curso que a gente da BNPG preparou junto com a Neurorádio e que a gente vai divulgar com mais detalhes ao final da minha aula. Então fiquem até o final da aula para vocês também verem uns detalhes aí desse curso bem legal, que a gente vai aprofundar esse tema, essa aprendizagem das demências, que a gente já introduziu nessa semana super bacana para vocês. Então vamos lá, pessoal. Nessas duas primeiras aulas, vocês já puderam notar o quanto que uma demência pode se apresentar clinicamente com diversas facetas. Então tem lá o declínio cognitivo, mas muitas vezes o que mais vai preocupar o paciente ou a família e que vai motivar a procura do paciente para o seu atendimento médico são, na verdade, sintomas comportamentais, psiquiátricos, alterações de personalidade que estão relacionados à demência. E tratar esses sintomas comportamentais pode ser um verdadeiro desafio, pessoal. Na segunda aula, vocês viram o quanto que também um exame de neuroimagem pode ajudar a gente no diagnóstico de uma demência. Mas junto com o exame de neuroimagem também pode vir uma série de inseguranças, Na hora de você abrir lá o exame, interpretar o que você está vendo, chegar numa conclusão diagnóstica e para você que é radiologista, até de laudar esse exame de neuroimagem, E justamente nesse sentido, depois dessas duas primeiras aulas, a gente recebeu um monte de comentário de vocês nessa mesma toada, se identificando com essas dificuldades aí. Então, pessoal, divulguem lá essa aula que vai acontecer agora, lá com seus amigos lá no WhatsApp, para eles também poderem aproveitar os conteúdos que a gente vai mostrar para vocês hoje. E no final da aula, a gente vai dar detalhes aí, com exclusividade, sobre o curso mais completo de demências, essa parceria que a gente bolou entre a Neurorádio com a BNPG. Então vamos para a aula? Então, vocês viram na aula do Fábio Porto, Ele apresentou um caso clínico, a manifestação clínica de uma paciente com queixas cognitivas. Depois, discutiu os aspectos de neuroimagem aí dela e a importância, da neuroimagem para o diagnóstico das demências. E hoje eu vou falar sobre o desfecho desse caso clínico e discutir o tratamento das demências em geral. Eu vou focar especialmente no tratamento da demência de Alzheimer, que é o tipo de demência que acometeu a nossa paciente aí em questão, e também porque é o tipo de demência que a gente tem mais evidências científicas para apoiar as nossas condutas. Meu nome é Guilherme Kenzo Camini, eu sou psiquiatra e psicogeriatra, e eu atuo lá no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Então, recapitulando o nosso caso clínico, a gente está falando aí de uma mulher de 64 anos, pediatra, e ela ainda clínica, Ela iniciou um quadro aí de sintomas comportamentais há mais ou menos 2 anos, que ela ficou um tanto desinibida, um pouco infantilizada e também com prejuízo aí importante para funções executivas, Ela também tinha, além disso, algumas queixas discretas aí de se esquecer de alguns nomes, de palavras e também uma queixa discreta de memória episódica, Ela não conseguia se recordar muito bem de fatos mais recentes. Ela ainda está no estágio leve da demência, E a gente chama o tipo de demência que ela teve, tanto pelos aspectos clínicos quanto pelos aspectos de neuroimagem, de uma demência de Alzheimer, só que na variante comportamental e desexecutiva, Então, a gente sabe que
a apresentação clínica mais comum, mais clássica da demência de Alzheimer, é uma apresentação mais amnéstica, que não foi o caso dessa paciente. E ela tinha, né, no PET-FDG dela, um acometimento mais temporoparietal, que é mais típico, né, da demência de Alzheimer, acometendo também cíngulo posterior, precúneos, e se estendendo já em um grau menor aí para as regiões do lobo frontal. E, claro, o PET-PIB, né, o PET amiloide vindo positivo, ajuda a gente a confirmar essa hipótese de demência de Alzheimer, só que numa apresentação clínica atípica, né, uma variante comportamental e desexecutiva. Ela também tem diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1. Esse diagnóstico ela já tem desde uma idade mais jovem. No passado, esse transtorno bipolar já foi grave, já foi difícil de tratar, já foi difícil de remitir, mas nos últimos 7, 8 anos, ela vem estabilizada, eutímica. Ela também tem lúpus e osteoporose. Está em uso de bupropiona, 150 mg, e de risperidona, 0,25. E aqui está um outro aspecto que torna essa paciente nossa atípica, né? Então, essas medicações para o controle do transtorno bipolar, a bupropiona e a risperidona que ela está usando, estão em doses bem baixas, né? E isso é bem atípico, na verdade, quando a gente vai falar de transtorno bipolar tipo 1. A regra é que os pacientes eles precisem de doses aí mais altas de estabilizadores de humor e até às vezes de antidepressivos para obter remissão, né? Mas que bom que essa paciente ela conseguiu ficar bem e estável durante esses últimos anos com doses relativamente baixas. Também toma risendronato e vitamina D para osteoporose. O quadro clínico dela atual, né, além das queixas cognitivas, de um discreto prejuízo de funcionalidade, é que ela tem um humor mais puerilizado, né, um humor mais infantilizado. E ela realmente faz falas aí um tanto infantilizadas e inadequadas para diferentes contextos sociais. O esposo, né, ele conta que a paciente ela antigamente sabia discernir quando ia atender os pacientes e os familiares dela, né? Ela era pediatra. A paciente ela conseguia direcionar um tom mais infantil para se conectar, para se aproximar de uma criança menor. Ela conseguia direcionar esse tipo de fala nesse contexto, mas que ultimamente ela tem feito falas infantilizadas e com piadas inadequadas e infantis fora do contexto do atendimento com crianças, né? Então, por exemplo, na própria consulta lá com o Dr. Fábio Porto, ela, ao desenhar o relógio dela, né, ela mostrou um prejuízo de função executiva no desenho do relógio bem importante e ela riu e comentando assim de uma maneira bem infantilizada que o relógio dela acabou parecendo uma cebola, né, e fazendo aquele riso bem inadequado, bem estranho. O esposo conta que esse tipo de situação acontece no dia a dia, mas que pelo fato dela ser pediatra, os familiares estranham, os familiares, os pais assim, acham que é um tanto inadequado, percebem isso, mas que relevam, né? Porque está num ambiente ali de descontração com uma criança, então isso acaba não prejudicando, não trazendo nenhuma consequência tão desastrosa assim, né? Então esse tipo de comportamento não é uma coisa que preocupa, que prejudica ou que traga sofrimento aí para os familiares ou para paciente. E aí que vem essa minha provocação para vocês, né? A gente sempre precisa tratar do ponto de vista farmacológico qualquer sintoma comportamental. E a gente vai ver que não, né? Que a gente não precisa necessariamente endereçar tratamento, sintoma comportamental, psiquiátrico relacionado à demência sempre de maneira farmacológica. A gente só vai precisar lançar mão de remédios quando o sintoma estiver intenso, prejudicando o paciente na sua funcionalidade, na sua independência para as atividades de vida diária, ou que esse comportamento, sintoma, esteja trazendo um sofrimento significativo para o próprio paciente ou para quem está em volta, que não é o caso da nossa paciente, né? Então, a gente vai ficar aqui tratando mais a parte cognitiva, prevenindo aí o declínio funcional da paciente do que propriamente endereçando com medicação qualquer sintoma comportamental para ela que nesse momento não está sendo necessário. E aí eu vou falar para vocês sobre os cognitive enhancers, né, que são medicações que a gente usa para tratar
sintomas cognitivos das demências, né? E, claro, que a gente vai falar da demência de Alzheimer, porque, na verdade, essas medicações estão aprovadas em bula para demência de Alzheimer. Tem algumas outras indicações aí para elas que eu vou também comentar rapidamente com vocês, mas a gente tem duas classes de medicação que a gente usa. Uma são os inibidores da acetilcolinesterase, né? Então aqui essa sigla é para anticolinesterásicos, que são a donepezila, a galantamina e a rivastigmina. E a gente também tem essa segunda classe de medicação, que a memantina é o representante delas, né, no contexto de demência, que ela funciona como um antagonista do receptor NMDA. Quando é que a gente usa cada uma dessas medicações? Então, olha só essa figurinha que eu preparei para vocês nunca mais esquecerem. Então, um paciente que está numa fase aqui de comprometimento cognitivo leve, o uso de qualquer medicação é off-label, tá? Então, a gente não tem nenhum ensaio clínico, os ensaios clínicos não conseguiram mostrar de maneira consistente um benefício de inibidores da acetilcolinesterase, tanto do ponto de vista de cognição, de funcionalidade, de atraso, né, para progressão até uma demência, ou então de melhora de sintomas comportamentais, nada disso foi visto como benefício nesse estágio aqui do declínio cognitivo, tá? Mas os especialistas hoje em dia, né, isso daí tem até consenso de painel de especialistas, dando uma possibilidade para a gente discutir com o paciente e com o familiar, iniciar sim um anticolineesterásico nesse estágio aqui, se a gente suspeitar, se a gente tiver uma evidência de que o CCL do nosso paciente é devido à doença de Alzheimer. Então, um paciente que tem um componente amnéstico, né, desse CCL, às vezes até pegando outros domínios, mas também incluindo o domínio amnéstico aí, de memória, ou um paciente com histórico familiar positivo para demência de Alzheimer, ou um paciente que já tem alguma alteração de neuroimagem, seja em ressonância, seja em PET-FDG, indicando demência de Alzheimer ou até o mesmo PET amiloide, né? Então isso tudo já possibilita a gente de discutir com o paciente de introduzir o anticolineesterásico nesse estágio aí. Claro, sempre expondo de maneira aberta aí com o paciente essa limitação que a gente não tem evidência científica mostrando benefício. E por que, né, que mesmo com uma falta de evidências científicas nesse estágio aqui do declínio cognitivo, mesmo assim os especialistas dão abertura para a gente discutir, né, introduzir o remédio aí? Porque a gente pode olhar os ensaios clínicos feitos, né, com anticolineesterásico na fase de CCL com uma certa crítica aí. Esses ensaios clínicos já são um tanto antigos, e eles foram realizados numa época em que não se dava tanta ênfase aí nos biomarcadores específicos de DA para incluir os pacientes nesses estudos. Muito provavelmente nesses estudos aí antigos, foram incluídos pacientes com outros tipos de demência que não a demência de Alzheimer, que é o tipo de demência que a gente tem mais evidência de ter benefício sim, né? Então, se a gente fosse realizar um novo ensaio clínico aí, com anticolineesterásico, nesse estágio de CCL, incluindo apenas aqueles pacientes com alterações por biomarcadores de PET amiloide, de líquor, para deixar essa população mais pura, né, mais homogênea na amostra, os especialistas sugerem que possivelmente a gente ia encontrar sim um benefício. Então, a gente pode oferecer com o anticolineesterásico, sempre discutindo, compartilhando essa decisão com o paciente e com a família. Então, o paciente numa fase já mais posterior aqui, né, de demência leve, aí sim estão indicados os inibidores da acetilcolinesterase. Pode ser tanto a donepezila, a galantamina, a rivastigmina, todos eles têm o mesmo nível de eficácia, eles vão ter algumas diferenças de efeito colateral que eu vou comentar um pouco mais para frente. Quando o paciente ele progride já para uma demência moderada ou uma demência grave, estão indicados aqui a uma terapia combinada, né, de inibidor da acetilcolinesterase junto com a memantina. Então, a gente sempre usa a memantina em associação, desde que o paciente tenha uma boa tolerabilidade a essas medicações, é claro, né? Então, associar essas duas terapias aqui
traz um efeito aditivo, um efeito adicional em alguns desfechos que eu também vou mostrar no próximo slide. E quando o paciente ele progride para um estágio mais avançado da demência, né? Se a gente for usar aquela escala de funcionalidade da demência de Alzheimer, aquela escala chamada FAST, num FAST 7 para cima, a gente costuma começar a querer desprescrever essas medicações por falta de benefício, tá? Então, numa fase mais avançada ainda de uma demência, a gente pode ir discutindo com a família e desprescrevendo primeiro a memantina e depois o inibidor da acetilcolinesterase, sempre de forma gradual, nunca tirar a medicação de forma abrupta, tá? Claro que a gente também vai desprescrever essas medicações numa fase até antes desse FAST 7 aí que eu falei para vocês, se o paciente estiver tendo algum problema de tolerabilidade, né? A gente está falando aí de um paciente que está tolerando bem a medicação, mas que já progrediu, já está acamado, já não está colaborando mais com os cuidados aí de higiene, cuidado básico, então talvez esse paciente já não tenha mais benefício. Então a gente tem aqui uma meta-análise mostrando que pegou, na verdade, 11 ensaios clínicos, né, de até 24 semanas de duração, incluindo pacientes com demência de Alzheimer, e eles foram ensaios clínicos que estudaram donepezila versus donepezila mais memantina. E o resultado foi que a combinação de donepezila mais memantina foi superior em melhorar a cognição, sintomas comportamentais da demência e também de aspectos de funcionalidade, tá? Então, a terapia combinada realmente foi superior a manter a donepezila em monoterapia para pacientes com demência já moderada a grave de demência de Alzheimer. E aí é importante a gente salientar, né, que tanto os inibidores da acetilcolinesterase quanto a memantina não modificam a neuropatologia, por isso que a gente diz que elas não são drogas modificadoras de doença. Elas não vão alterar a cascata amiloide, não vão alterar a hiperfosforilação da proteína tal e a neurodegeneração subsequente, mas elas são sim medicações sintomáticas, elas podem reduzir a velocidade de piora clínica, né? O paciente ele vai demorar mais para perder cognição e demorar mais para ficar cada vez mais dependente para as atividades dele. Eles podem trazer uma melhora aí da cognição, uma melhora da funcionalidade, em geral de maneira discreta, tá? Mas por se tratar de uma doença degenerativa, esses pacientes invariavelmente vão voltar a piorar. Eles podem atrasar também a necessidade de institucionalização, né? Então, a necessidade da família querer colocar o paciente numa instituição de longa permanência. Esse é um desfecho que eu coloquei ainda um ponto de interrogação, porque ainda são achados divergentes, mistos entre os estudos, tá? Mas possivelmente pode acontecer de a gente conseguir retardar a necessidade de uma institucionalização do paciente. E também eles melhoram sintomas comportamentais e psicológicos das demências, né? Que aqui na aula eu vou abreviar como BPSD da literatura em inglês. E a gente tem essa revisão sistemática e meta-análise publicada pela Cochrane, né, com os inibidores da acetilcolinesterase. Então, uma meta-análise reunindo 13 ensaios clínicos, isso daqui somou mais de 3.000 pacientes com demência de Alzheimer, e eles pegaram pacientes que estavam em uso de inibidores da acetilcolinesterase, donepezila, galantamina, rivastigmina, e compararam com quem estava usando um placebo. E aí houve uma melhora discreta na cognição, então tem essa escala aqui cognitiva que é bastante usada em pesquisa, pouco usada no ambiente clínico, que é o ADAS-Cog, né? Então houve uma melhora aqui, né? Uma superioridade em relação ao ADAS-Cog, e o Mini-Mental, que é uma escala mais conhecida nossa, também um pouco mais de um ponto aí de diferença, de vantagem entre quem usou o anticolinesterásico e quem usou o placebo. Então, uma melhora cognitiva discreta, mas significativa. Também houve uma melhora na impressão clínica global, que é um outro desfecho aí medido. É uma melhora também de funcionalidade para as atividades de vida diária e para sintomas comportamentais relacionados à demência. Então, os anticolinsterásicos, eles têm sim vantagens aí num paciente com demência de Alzheimer. Não é aquele benefício que a gente
idealiza, que a gente espera, mas é um benefício numa doença difícil de tratar. Anticolinesterásicos ainda, né? Então falando especificamente sobre cada droga, como que a gente faz para prescrever, a donepezila, a gente introduz a medicação numa dose de 5 miligramas e depois de um mês a gente aumenta para 10. A gente sempre vai fazer aqui, né, para as outras medicações e para a donepezila, um aumento gradual para a gente evitar diminuir a chance de o paciente ter efeito colateral, principalmente efeitos colaterais gastrointestinais, que são o tipo de efeito colateral que mais limita aí o uso dessas medicações, né? Então, se a gente fizer essa titulação lenta e gradual, a gente consegue minimizar esses efeitos adversos e melhorar a adesão do paciente ao tratamento. Eu sempre estou destacando também aqui, né, em branco, em destaque, as doses que são consideradas minimamente terapêuticas para cada medicação. Então, vocês veem aqui que a donepezila já a partir de 5 miligramas já é uma dose considerada terapêutica, tá? A galantamina, você vai começar com ela em 8 miligramas, depois de um mês aumentar para 16, depois de mais um mês, se o paciente estiver tolerando bem, 24 miligramas, sendo que 16 é a dose mínima eficaz. Rivastigmina oral, 1,5 mg, 2 vezes ao dia, depois de 2 semanas, 3 miligramas 2 vezes ao dia, né? Então você está dobrando sempre a dose aqui, 4,5 miligramas 2 vezes ao dia, e por fim, depois de outras 2 semanas, 6 miligramas 2 vezes ao dia, totalizando 12 miligramas diário aí, né? Vocês vão ver que a rivastigmina oral, né, a gente faz uma titulação mais em subetapas aqui, né, a cada 2 semanas, sempre aumentando de pouco em pouco, porque a rivastigmina oral é a mais complicada do ponto de vista de efeitos colaterais gastrointestinais, né? Então, são em mais múltiplas etapas ainda essa titulação para tentar minimizar esses efeitos. E a rivastigmina transdérmica, né, em adesivo que a gente tem hoje em dia, ela é a medicação que, por outro lado, nessa formulação transdérmica, é a menos implicada em efeitos colaterais gastrointestinais. Então, é uma boa escolha para aqueles pacientes que não toleraram, por conta desses efeitos gastrointestinais, as outras medicações aqui, ou então aquele paciente já muito fragilizado, já emagrecido, que você não quer correr o risco, né, que esse paciente perca mais peso. Então, você já entra com a rivastigmina em adesivo. Todas essas opções aqui estão disponibilizadas pelo SUS, né, pela via do alto custo, menos a dosagem máxima aqui da rivastigmina transdérmica de 13,3 miligramas dia, mais a dose de 9,5 miligramas que já é minimamente terapêutica, ela está disponível sim pelo SUS, tá? Olha aqui, de novo, como eu disse para vocês, a eficácia entre essas medicações todas é bem similar. O que eles vão diferir vão ser quanto a efeitos adversos, né? Então, o principal efeito adverso aqui vai ser os efeitos gastrointestinais, náuseas, dor abdominal, diarreia, perda de apetite e emagrecimento. Outros efeitos colaterais, mas aqui eles vão ser bem semelhantes entre eles, né? É a bradicardia ou hipertensão. Então, tomar cuidado com aqueles pacientes com uma bradicardia com frequência menor do que 50 ou com bloqueios atrioventriculares mais significativos, né? Segundo grau MOTS 2 ou até um BAV total, a gente não vai prescrever anticolineesterásico. Pacientes com pressão e hipertensão bem descontrolada também a gente não indica, tá? Primeiro controla a pressão, depois você introduz o remédio. Sonhos vívidos, insônia. Particularmente a donepezila está mais implicada aqui em sonhos vívidos e insônia do que os outros, mas todos eles podem dar, tá? Então, por isso que, em geral, a gente sempre prescreve aí o anticolineesterásico de manhã, exceto pela rivastigmina, que a gente é obrigado a fazer 2 vezes ao dia, né? E incontinência urinária e hipersecreção de vias aéreas, aqui é um problema para pacientes com DPOCs, com múltiplas exacerbações, né? Muito secretivos. Às vezes a gente precisa descontinuar o remédio por conta desse efeito colateral também. Memantina, que é um antagonista do receptor NMDA, a gente começa com 5 miligramas uma vez ao dia, pode ser de manhã aqui. Depois de uma semana, a gente vai dividir 5 miligramas 2 vezes ao dia.
Depois de mais uma semana, vamos subir para 10 miligramas de manhã e 5 miligramas à noite. Depois de mais uma semana, 10 miligramas 2 vezes ao dia, né? Então, esse paciente vai demorar um mês para conseguir chegar na dose alvo aí de 10 miligramas 2 vezes ao dia, que é a dose que se mostrou mais benefício aí com a medicação. Lembrar que a memantina está indicada para quadros de demência moderada e demência grave, sempre que possível em associação com anticolinesterase. Efeitos adversos dela, né? Então, primeiro eu vou salientar para vocês que a memantina é muito mais bem tolerada do que os anticolinesterásicos, tá? Então, se com os anticolinesterásicos é relativamente comum a gente precisar descontinuar a medicação por efeito adverso, aqui a memantina é bem mais raro disso acontecer. Os efeitos colaterais mais comuns aí são tontura, náuseas, cefaleia, constipação, e alguns pacientes também podem ter o inverso, diarreia. Confusão e agitação, né? Também pode surgir aqui. Alucinações e delírios também como sintomas psicóticos. Mas é mais raro disso acontecer. Indicações desses fármacos aí para as outras demências além do Alzheimer, né? Então, vou destacar aqui para vocês que a evidência para a gente defender o uso dessas medicações para outros tipos de demência é menor do que a gente tem no Alzheimer. Mas existem sim outras situações fora da demência de Alzheimer que a gente pode usar os anticolinesterásicos e a memantina. Então, a demência mista, por exemplo, né, com componente vascular, junto com componente de Alzheimer, existem evidências mostrando benefício para a cognição e para a funcionalidade nesse subgrupo de pacientes com demência mista, tá? A gente não usa de rotina anticolinesterase para aquela demência vascular pura. Demência na doença de Parkinson, existem trabalhos positivos, principalmente com a rivastigmina, mas também com a donepezila. Demência com corpos de Levy, né? Então, aqui a gente sabe que, de maneira bem precoce na fisiopatologia da doença, os pacientes com Levy, eles já têm uma perda bem significativa, bem expressiva do tônus de transmissão colinérgica no córtex cerebral. Então, você dar o anticolinesterase para repor esse tônus, nessa transmissão colinérgica, ajuda a melhorar sintomas comportamentais, ajuda a melhorar a cognição e funcionalidade também. Então, demência com corpos de Levy, demência na doença de Parkinson, demência mista vascular mais Alzheimer são outras indicações aí para os anticolinesterásicos. Memantina. Falei para vocês que a memantina, né, ela costuma ter uma boa tolerabilidade para os pacientes. Então, apesar da gente não ter evidências robustas de benefício com a memantina, a boa tolerabilidade dela faz aí com que a gente consiga fazer aquele equilíbrio de custo-benefício, né, ao prescrever a memantina de uma maneira mais favorável para ela. Então, existem algum grau assim de evidência positiva de eficácia, né, para demência vascular, demência com corpos de Levy, também numa fase moderada e avançada da demência, demência na doença de Parkinson e declínio cognitivo pós-radioterapia cerebral, né? Então é comum que pós-radioterapia cerebral o paciente evolua com declínio cognitivo e muitos especialistas, né, na área já têm utilizado a memantina nesse contexto. A gente tem um ensaio clínico feito com pacientes submetidos à radioterapia cerebral total e que ao mesmo tempo em que esses pacientes iniciaram a radioterapia, foi dado memantina e comparado com placebo. Infelizmente, esse ensaio clínico foi negativo, né, para melhorar a cognição, mas com uma ressalva aí que esse estudo, infelizmente, teve um alto dropout por falecimento dos pacientes. Então, eles perderam muito poder estatístico, né? E aí, o desfecho primário, né, que era um desfecho cognitivo, foi negativo, mas com um P 0.059, né? Então, não deu aquele 0,05, mas foi próximo de. Então, pela boa tolerabilidade, muitos especialistas usam a memantina, principalmente nesse contexto em que o paciente não tem muito recurso, a gente não tem muito o que oferecer aí para tratar esse declínio cognitivo. Aducanumab, vocês devem ter ouvido falar do aducanumab na mídia, porque ele foi aprovado recentemente pelo FDA para tratar CCL ou DA leve, tá? Tanto o CCL quanto o DA leve confirmados por biomarcadores, seja por PET amiloide, seja por biomarcador de DA no líquor. Foi uma aprovação controversa,
Muitos especialistas consideram que foi bem precipitado, isso porque o laboratório, né, na hora de submeter os trabalhos para aprovação do FDA, esses trabalhos tiveram resultados divergentes em seus desfechos primários, né? Então, um trabalho foi positivo e outro foi negativo. Mas aí a indústria justificou o resultado negativo desse outro trabalho, depois fazendo uma análise a posteriori, não planejada previamente, de subgrupos de pacientes aí. E aí, com essa análise de subgrupos, eles encontraram um efeito positivo para o aducanumab em melhorar a funcionalidade depois do tempo de tratamento aí com a medicação. Então, de qualquer forma, né, o FDA aprovou, ainda colocando aquela condição de que a indústria faça um novo ensaio clínico para pós-aprovação mesmo, para a gente matar essa dúvida. Então, a gente vai aguardar os novos trabalhos aí com o aducanumab. Ele é um anticorpo monoclonal que se liga à proteína beta-amiloide, tanto no parênquima cerebral quanto na parede dos pequenos vasos cerebrais que irrigam, né, o córtex cerebral e as leptomeninges, e ele remove essa proteína beta-amiloide. Essa remoção pode trazer um efeito colateral que a gente chama de ARIA, já vou mostrar aqui para vocês, né? A ARIA é um acrônimo para anormalidades de imagem relacionadas à proteína amiloide. Então, olha aqui, um paciente com DA no baseline, isso aqui é o PET amiloide dele, cheia de proteína beta-amiloide ligada, né, no córtex cerebral, na substância branca. Então, esse paciente aqui, no baseline, com DA, ele tinha um PET amiloide positivo e um ano depois negativou, né, você conseguiu remover a deposição amiloide do cérebro desse paciente. E as anormalidades relacionadas à proteína beta-amiloide no exame de imagem, né, podem ser edema cerebral e também as microhemorragias, né, geralmente aqui na alta convexidade cerebral, que é onde ficam os pequenos vasos cerebrais que irrigam aí, né? Então, quando você remove o amiloide da parede desses pequenos vasos, você predispõe esse vaso a sangrar. Então, você pode encontrar esses achados aí. Em geral, esses efeitos colaterais não trazem uma repercussão cognitiva, comportamental, neurológica expressiva, tá? Mas é uma normalidade que precisa ser monitorada através de ressonância a cada 6 meses, pelo menos. Sem esquecer de falar aqui para vocês, né? É uma medicação administrada por injeções intravenosas mensalmente por pelo menos 1 ano. Eu queria também falar com vocês sobre BPSD, né? Que são sintomas psicológicos e comportamentais das demências. BPSD pode acontecer em qualquer estágio, em qualquer momento ao longo do curso da demência do paciente. Inclusive, é bem comum, na verdade, pessoal, que esses sintomas, os BPSD, aconteçam até antes do paciente começar a ter declínio cognitivo, tá? Então, eu peguei aqui esse estudo longitudinal, uma coorte, que eles começaram a seguir idosos com mais de 60 anos, inicialmente cognitivamente saudáveis, até esses idosos desenvolverem um diagnóstico de CCL ou de demência. E a maioria dos pacientes, eles iniciaram BPSD antes de ter diagnóstico de CCL ou de demência. Em muitos casos, anos antes, né? Até 9, 10 anos antes de começar a ter o declínio cognitivo. Então, é mais a regra do que a exceção que os sintomas comportamentais se iniciem antes até do declínio cognitivo, que é justamente aquela história, né, que vocês já devem ter ouvido, que sintoma psiquiátrico, sintoma comportamental de início tardio, ou seja, um paciente que nunca teve nada psiquiátrico antes ao longo da vida, e em geral, depois que envelhece, depois dos 60 anos de idade, começa a ter alguma coisa nesse sentido, vocês devem levantar o alerta para demência aí, né? Então, paciente deprimido de início tardio, depois dos 60 anos, primeiro episódio da vida de depressão, precisa testar a cognição e, se necessário, ampliar a investigação diagnóstica aí para demências, né? Pedir uma neuroimagem, descartar causas potencialmente reversíveis. Então, vale sempre essa dica aí para vocês, tá? E esses sintomas podem variar, né, nesse amplo espectro aqui de sintomas: depressão, apatia, irritabilidade, euforia,
distúrbio de sono, ansiedade e agitação, distúrbios de apetite, de alimentação, sintoma psicótico, desinibição do comportamento e comportamentos motores aberrantes, do tipo perambulação, movimentos repetitivos, estereotipados. E falar um pouquinho sobre tratamento farmacológico de BPSD, né? Sempre lembrar para vocês que anticolinesterásicos e memantinas, se você estiver diante de um paciente com uma demência, com um tipo de demência que tem indicação para ele estar tomando anticolinesterase e memantina, ele vai se beneficiar, inclusive, para melhorar sintoma comportamental. Então, se o paciente tem indicação de tomar anticolinesterase e memantina e ele está com BPSD, primeiro introduz essas medicações. Isso daí provavelmente você vai conseguir controlar, né, o sintoma comportamental dele sem precisar ficar lançando mão de outros psicofármacos aqui. Então, você vai evitar a polifarmácia desse paciente. Se o paciente tiver com agitação e se já estiver tomando anticolinesterase com memantina, ou se ele não tiver indicação para tomar essas medicações, aí sim você pode pensar em um inibidor seletivo que vai muito bem aqui, tá? Então, em geral, sertralina, citalopram, escitalopram são boas medicações nesse contexto. Antipsicóticos de segunda geração, a gente vai usá-los, né? Mas quando a agitação é muito intensa ou que foi refratário a um inibidor seletivo ou as outras medidas aqui. Depressão, a gente não tem evidências tão boas de que essas medicações que eu estou listando aqui melhoram depressão relacionada à demência. Mas muitos pacientes na prática se beneficiam, então vale a pena a gente tentar o inibidor seletivo ou o inibidor dual, ou antidepressivos ditos atípicos, né? Por exemplo, a mirtazapina, principalmente se essa depressão tiver aquele componente de insônia ou de inapetência, né? Que são efeitos colaterais aqui da mirtazapina de melhorar sono e apetite, mas que para o paciente pode ser um efeito terapêutico, na verdade. Para apatia, a gente tem poucas opções também para tratar apatia, mas existem ensaios clínicos positivos com metilfenidato, né, melhorando a apatia relacionada à demência de Alzheimer. Psicose, antipsicóticos de segunda geração, por exemplo, risperidona, aripiprazol, quetiapina. A olanzapina também poderia ser usada aqui, mas vou lembrar vocês que a olanzapina é uma medicação que traz muito ganho de peso, efeitos metabólicos aí que podem limitar um pouco o seu uso. Citalopram também tem um estudo mostrando que o desfecho secundário, né, melhorou sintomas psicóticos em pacientes com Alzheimer, além de controlar a agitação relacionada à psicose. Distúrbios do sono, trazodona vai bem, mirtazapina vai bem também, né, tem uma relativa boa tolerabilidade com essas medicações. Sintomas compulsivos, hiperoralidade, desinibição do comportamento, trazodona e inibidor seletivo também podem ser usados aqui, né? A trazodona, num contexto de DFT, demência frontotemporal, ela tem ensaio clínico positivo e a gente vê que muitos pacientes se beneficiam para esses sintomas aqui que estão bem presentes em DFT, mas inibidor seletivo também pode ajudar. E fármacos com evidência de ineficácia em DA, tá? Então é importante a gente falar dos fármacos que funcionam, mas também eu acho importante que vocês saibam fármacos que já foram estudados e tiveram resultados negativos, né? Porque a gente pode desprescrever se o paciente estiver tomando alguma dessas medicações e a prescrição dessas medicações tiver sido feita especificamente para DA. Claro que se ele tiver outras condições que justifiquem o uso dessas medicações, você não vai desprescrever. Mas ginkgo biloba, selegilina, vitamina E, estatinas, anti-inflamatório não hormonal, ômega 3, redutores de homocisteína, a gente já tem evidências negativas para essas substâncias. Inclusive, muitas delas podem trazer até efeitos colaterais, né? Como vitamina E, predispondo a sangramento, os AINES a mesma coisa. Então, a gente tem que usar bem com cautela aí esses outros fármacos. Manejo não farmacológico, bastante importante também na hora de a gente conduzir paciente com demência. Então, a abordagem deve sempre que possível levar em consideração uma equipe multidisciplinar. Psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermagem, fisioterapia, assistência social e o próprio médico aí, né? Médicos de várias especialidades, às vezes, mas sempre incluindo um médico generalista, né, para coordenar e para integrar aí o cuidado de saúde do paciente, um geriatra clínico,
costuma ajudar bastante aí no manejo do paciente como um todo. Psicoeducação, treinamento de cuidadores, a gente vai precisar abordar sempre o cuidador, que é uma peça-chave aí para o bem-estar do seu paciente com demência. O cuidador precisa entender que o paciente ele vai ter algumas limitações para as tarefas do dia a dia. Então, o paciente ele não comete os erros que ele comete por falta de esforço, falta de vontade. Muitos cuidadores ficam impacientes e irritados, mas é difícil mesmo cuidar. Mas se o cuidador souber que é a doença que está trazendo aquela limitação para o paciente, talvez fique mais fácil para ele conseguir ter paciência e repetir pela 10ª vez uma mesma pergunta que o paciente amnésico já fez para ele, ou então de levar em conta que um determinado comportamento aí, uma insônia, na verdade não é culpa do paciente, não é má vontade dele de querer dormir mais cedo, e sim que é uma própria alteração da doença. Atividades cognitivas também, né, com terapeuta ocupacional ou com neuropsicólogos, exercícios físicos, higiene do sono, controle de fatores de risco cardiovasculares, né, isso aqui vai melhorar o desfecho lá da própria demência, principalmente demência de Alzheimer, demência vascular. Atividades de interação social, bem importante, né? Então, não deixar o idoso demenciado isolado, né? Fazer ele participar com o que ele consegue participar durante um jantar na família, por exemplo. E aí orientar, né, que esse paciente ele vai ter dificuldade, provavelmente, de acompanhar múltiplas conversas. Então, se é para incluir esse idoso num jantar de família, orientar a família de fazer uma conversa por vez, não ficar fazendo conversas cruzadas. Quando for se dirigir ao idoso, se dirigir explicitamente a ele, olhando nos olhos dele, falando de maneira lenta, pausada e clara, com uma linguagem adaptada para a condição cognitiva que ele tem. Dieta também saudável, né, para o cérebro. Por exemplo, dieta do tipo mediterrâneo, né, que é uma dieta bem estudada para controle de fator de risco cardiovascular, e também já tem estudos mostrando benefício para prevenir demências, e a gente costuma indicar, mesmo na demência já estabelecida. Então, uma dieta que tem uma ênfase, né, em peixes e carnes magras, em detrimento de carne vermelha, castanhas, berries, verduras, né, legumes, e também desencorajar consumo excessivo, né, de produtos industrializados, de gorduras, de doces. Estímulo ambiental adequado, né? Então, tem que ter estímulo suficiente no ambiente. Então, não adianta ter um excesso de estímulo, um ambiente muito barulhento, com muita gente falando, porque isso daí pode deixar o paciente confuso e mais agitado, mas também não pode ser aquele ambiente em que o paciente não tem rotina, que ele não tem atividade estimulante nenhuma, né? Que ele só fica sentado em frente à TV, sem nem estar prestando atenção no programa de TV. Tem que ter interação social, tem que ter algum estímulo de atividade cognitiva, mas que essa atividade faça sentido para ele. Também não adianta você querer prescrever, orientar, caça-palavras, palavras cruzadas para todo paciente. Tem pacientes que nunca fizeram caça-palavras na vida, que não é uma atividade significativa para ele e que não tem sentido você orientar a fazer isso, né? É muito mais produtivo adaptar uma atividade, orientar uma atividade que tenha feito parte do repertório de vida desse paciente, né? Então, um paciente que sempre gostou de cozinhar, por mais que ele não consiga preparar uma refeição completa sozinho, que pelo menos você inclua o paciente em alguma ajuda que ele consiga fazer na cozinha, lavar uma louça, descascar um legume, lavar verduras. Terapia de reminiscência, né? Então, a maioria das demências vão cursar, na verdade, com um prejuízo de memória episódica, pegando primeiro as memórias mais recentes. E, em geral, as memórias autobiográficas mais remotas, mais distantes, vão estar relativamente preservadas. Então, a gente vai usar isso que o paciente ainda tem preservado de função cognitiva para estimular ele a falar sobre aquilo. Então, a gente pode pedir para o paciente contar uma história de um evento de vida antigo que ele lembra, mostrar uma foto, um álbum de fotografia e pedir para ele contar para você as lembranças que ele tem daquela fotografia, músicas que ele gosta, né? Então, terapias com arte, com música, com aromas, tudo isso pode ajudar o paciente.
Claro que a evidência científica de benefício para muitas dessas orientações aqui vai ser uma evidência limitada, mas eu acho que isso tudo pode humanizar mais o cuidado para o seu paciente e eles podem funcionar além de serem intervenções aí que estão pouco implicadas em efeitos adversos. Questões de segurança. A gente precisa sempre se atentar quem é que está dando as medicações para o paciente. Alguns pacientes com CCL, no máximo um grau aí de uma demência leve, talvez eles ainda consigam tomar as medicações, mas eu sempre oriento uma supervisão aí do cuidador do familiar, tá? Principalmente numa demência leve para frente aí, eu já prefiro que um cuidador esteja responsável por administrar as medicações desse paciente ou no máximo de organizar e separar, nem que o paciente tenha que pegar lá na caixinha, né, de comprimidos da semana sozinho. Mas como medicação é uma coisa potencialmente perigosa, tanto no sentido do paciente estar tomando de menos as medicações, né, que aí você não vai ter o tratamento eficaz, mas também às vezes ele se confundir, tomar remédios mais de uma vez ao dia ou pegar uma dose errada da medicação, isso pode trazer efeitos de toxicidade. Então, remédio é uma coisa que a gente sempre precisa ficar atento e orientar os familiares. Direção veicular, isso aqui é uma encrenca aí para muitos pacientes, né? Porque direção veicular na nossa cultura aqui, principalmente para homens aí mais velhos, dirigir significa tá muito atrelado à autonomia, né? Então, ter que deixar de dirigir, muitas vezes o paciente vai se deparar com a própria fragilidade, com a própria limitação, com o próprio envelhecimento, e isso é bem pesado para alguns pacientes aceitarem. Mas a gente tem algumas evidências científicas de que parâmetros que a gente pode confiar para contraindicar o paciente a continuar dirigindo, né? Claro que sempre no final vai depender do julgamento clínico acima de tudo. Mas em termos de evidência científica, a escala do CDR é uma escala que mostrou uma boa predição do paciente lá num teste de direção veicular lá nos Estados Unidos, né? Então, pacientes com CDR maior do que meio ou 1 já tinham um teste de direção veicular prejudicado, tá? Então, pacientes com CDR ou meio, vocês já podem conversar com a família e com o paciente sobre parar de dirigir. CDR meio, né, que é compatível com CCL, em geral, se ele tiver um ou mais desses fatores de risco aqui, aí já é uma coisa mais séria para você contraindicar a direção. Então, se o paciente está com CDR meio e já teve multas por conta de desatenção, alguma coisa relacionada ao quadro cognitivo, ou se ele já tem alteração de comportamento às custas de impulsividade, ou se o cuidador já tem percebido algum perigo na hora dele dirigir, aí a gente contraindica a direção, tá? Muitas vezes a gente pode até sugerir que a família leve o paciente para fazer um teste de direção lá no Detran, porque a gente terceiriza essa contraindicação dele dirigir para a instituição, né, de trânsito do Detran. Restringir ao bairro, né, a gente pode adaptar, né, negociar com o paciente dele só dirigir no bairro dele, que é um lugar mais familiar, principalmente para aqueles pacientes que já começaram a se perder em lugares mais distantes, menos familiares para eles. Restringir, dirigir só durante o dia, ou apenas quando acompanhado por uma outra pessoa, ou até eventualmente cessar a direção mesmo. Segurança na moradia e no trabalho. Muitas vezes os pacientes eles estão demenciados e ainda morando sozinhos, então a gente vai precisar orientar a família, tanto colocar um cuidador junto, ou até conversar sobre institucionalizar esse paciente numa ILPI. Mas hoje em dia a gente tem empresas aí que oferecem serviços de monitoramento à distância via GPS e de sistema de acionamento de emergência, né? Caso o paciente caia ou o paciente ele precise de alguma ajuda ou ele se perdeu no meio da rua. Então, o paciente carrega um botãozinho que é um GPS também e ao apertar o botão ele aciona a central dessa empresa e eles podem até mandar a ambulância e entrar em contato com o familiar. Tá? Então, usa aqui a tecnologia ajudando aí na assistência dos pacientes com demência. Readequação laboral no trabalho, né? Então, antes de pedir para o paciente parar de trabalhar, se o trabalho for muito significativo para ele, a gente pode primeiro tentar negociar ele
alocar a função dele lá no ambiente de trabalho, fazer uma função que exija menos do domínio cognitivo que ele tem prejudicado, por exemplo. E aí, né, para a gente saber disso, é muito importante que a gente tenha uma avaliação neuropsicológica formal, completa, feita por um neuropsicólogo, para a gente mapear melhor aí os domínios cognitivos que estão preservados e os que estão prejudicados, para poder adaptar depois a funcionalidade desse paciente. E aí os terapeutas ocupacionais também ajudam muito nessa parte de avaliar a funcionalidade do paciente e também para sugerir intervenções aí. E, por fim, discutir a aposentadoria. Diretivas antecipadas de vontade, né, que é um documento que o paciente pode elaborar para expressar desejos em relação à saúde dele, a tratamentos que ele deseja ou não deseja receber. Então, sempre que ele estiver ainda numa fase de CCL ou até numa demência leve, ele ainda tem capacidade, né, provavelmente, de expressar esses desejos e de criar um documento para que ele direcione melhor como que ele quer ser cuidado, caso ele receba um diagnóstico de câncer ou caso ele precise ser entubado, eventualmente. E voltando ao caso clínico, só para a gente fechar a nossa apresentação, o tratamento oferecido para nossa paciente foi donepezila, 5 miligramas, mas ela teve intolerância gastrointestinal mesmo com uma dose baixa aqui. Então, de novo, isso aqui é uma coisa comum de acontecer. Tentamos, então, diminuir a donepezila para 2,5 para ver se ela tem uma melhor tolerabilidade e fomos subindo vagarosamente para 5 miligramas e o máximo que ela conseguiu tolerar foi 7,5 miligramas, com intervalos aqui de 1 mês e meio, 2 meses entre cada aumento de dose, tá? E a gente hipotetiza até, né, que essa intolerância gastrointestinal e ela não ter se adaptado a uma dose maior aqui da donepezila, mesmo com uma titulação bem lenta, seja por conta, talvez, de uma interação da donepezila que existe com a bupropiona, né? Bupropiona, que ela estava usando para o transtorno bipolar, ela tem um efeito de inibir o citocromo P450, né? Especificamente a CYP2D6. E ao inibir a atividade da CYP2D6, a donepezila não consegue ser adequadamente metabolizada pela 2D6. E aí aumenta o nível sérico da donepezila e o paciente fica mais suscetível a ter efeito adverso. Mas como ela precisava, né, tá tomando a bupropiona para o transtorno bipolar, a gente manteve a bupropiona e a donepezila ficou nessa dose aqui máxima tolerada por ela. Além disso, fizemos a comunicação diagnóstica para a paciente porque ela expressava o desejo de saber o diagnóstico dela e a família concordou. Adaptação no trabalho, então primeiro a gente sugeriu que a paciente ela ficasse num cargo mais administrativo na clínica que ela tinha, então de agendamento, de pagamentos, né, dos pacientes, mas nem nessa função aí ela se adaptou, porque era uma função que ela não estava muito habituada e que exigia funções executivas, e por fim ela acabou se aposentando sim. Para ela se adaptar, né, nessa nova rotina dela e para criar novas atividades que façam sentido para ela, a gente contou com a ajuda de terapeuta ocupacional. Ela começou a fazer um trabalho voluntário numa ONG com crianças também, então ela arranjou uma nova atividade significativa para ela e indicamos exercício físico, ela escolheu o Pilates, né? Então um tratamento bem assim completo para essa paciente. Depois de um ano, ela manteve um MoCA de 19 em 30, então ela manteve a mesma pontuação. Isso aqui para uma doença degenerativa é sim uma resposta positiva ao tratamento, e mantendo o CDR em 1, né, no grau de demência leve ainda. Mas ela começou a ter BPSD, olha só, ela começou a ter compulsão por doces, e às vezes ao colocar um monte de comida na boca, assim, sem engolir direito, ela engasgava. Ela também começou a ter irritabilidade intensa, mesmo com situações do cotidiano. Ela arranjava briga numa fila do mercado, briga na fila do banco, e quando o esposo também tentava restringir os doces dela, ela também ficava irritada e brigava com ele, e também quando ela percebia a sua memória falhando, tá? Sono preservado, sem sintomas psicóticos, mas aí eu queria perguntar para vocês que tratamento farmacológico vocês sugeririam para esses sintomas comportamentais, de compulsão por doces e também de irritabilidade intensa, né? Então, em termos de manejo farmacológico,
vocês introduziriam memantina? Então, não, né? Essa paciente ela não está no estágio moderado nem grave da demência, então ela não tem indicação de memantina. Mas se ela tivesse no estágio moderado, pelo menos, a gente poderia tentar memantina para tentar melhorar os BPSDs, sim. Inibidor seletivo da recaptação de serotonina seria uma ótima indicação se ela não tivesse transtorno bipolar. Então a gente não pode ficar só olhando para o diagnóstico de demência, a gente tem que olhar todo o contexto geral dessa paciente. Inibidor seletivo para quem tem transtorno bipolar aumenta risco dela virar para mania, de você descompensar o transtorno bipolar. Mas se ela não tivesse transtorno bipolar, eu diria para vocês que inibidor seletivo seria ótimo porque endereçaria bem sintoma compulsivo alimentar, mas também o sintoma de irritabilidade, tá? Inibidor dual, pior ainda, viu? Inibidor dual aumenta mais ainda o risco de virada maníaca e, além do mais, né, pelo efeito noradrenérgico desses inibidores aqui, o efeito noradrenérgico pode deixar ela mais ativada, piorando a agitação, piorando a irritabilidade eventualmente. Antipsicótico a gente sempre usa com muita cautela porque tem evidência aí de aumento de risco de mortalidade em pacientes idosos com demência usando antipsicótico. Mas essa paciente ela tinha contraindicação aqui relativa para usar essas outras medicações e também ela já tinha um diagnóstico psiquiátrico que indicava o uso do antipsicótico. Então, nesse contexto, a escolha nossa foi de aumentar a risperidona que ela já estava tomando pelo transtorno psiquiátrico primário, né? Então, já que ela já precisaria estar tomando risperidona, vamos investir nela. Aumentamos a dose para 0,5, ela teve uma resposta parcial, depois a gente aumentou para 0,75 e aí ela ficou bem. Trazodona, né? A trazodona também pode aumentar o risco de virada maníaca e ela também tem um efeito sedativo, que para muitos pacientes vai ser benéfico, né? De melhorar sono. Mas essa paciente ela não tinha nenhum distúrbio do sono, então a gente não vai querer correr o risco de descompensar o ciclo de sono dela. Então, realmente a gente ficou mesmo com um antipsicótico, tá? Risperidona ela tem um leve poder sedativo, mas ela é dentre os antipsicóticos atípicos, é um dos que menos tem poder sedativo, então, e a paciente tolerou bem com a dose de 0,75. Manejo não farmacológico, né? Então, fazer uma psicoeducação, orientar o esposo sobre no que consiste essa irritabilidade e como lidar melhor com a irritabilidade da esposa, né? Então, a gente explica que a demência de Alzheimer, ela também traz degeneração em algumas áreas lá do cérebro, do córtex pré-frontal, responsáveis pela regulação emocional. Então, a paciente ela não reage de forma irritada por questão de força de vontade, por falta de vontade dela de se controlar. Muito pelo contrário, né? Ela tem uma dificuldade trazida pela própria doença de regular suas próprias emoções. E aí o melhor a se fazer em uma situação assim é não confrontar a paciente, é acalmá-la, tranquilizá-la e redirecionar a atenção dela para uma outra atividade. Acompanhar a paciente também nessas atividades do banco, do mercado, porque ela já estava tendo um risco de arrumar confusão, arrumar uma briga mais séria com as pessoas nesses ambientes. E evitar horários de pico, né? Então, aqueles horários em que o mercado está lotado, que todo mundo está no banco na hora do almoço, evitar esses horários aí também poderia ajudar. Oferecer doces em pequenas porções, né? Então, tentar restringir sim a ingesta de doces, mas se for oferecer, se você não ofereça uma barra de chocolate inteira, porque senão a paciente com compulsão ela vai querer comer o chocolate inteiro. Então, oferecer várias vezes, mas em pequenas porções aí. E encaminhamento para fonoaudiologia, porque ela já estava engasgando por conta dessa hiperoralidade, dessa compulsão aí. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês, né, nessa nossa aula de hoje. Mas a gente vai dar um recado bem importante para vocês, bem legal. E aproveitem que já estão aqui e ouçam essa oportunidade que a gente da Neurorádio, junto com a ABNPG, estamos trazendo para vocês. Galera, pense em tudo que você viu e aprendeu ao longo dessa semana com a gente. Foi um conteúdo que dificilmente você conseguiria encontrar mesmo nas melhores graduações com esse nível de riqueza de conhecimentos, não é mesmo? Foi pensando nessa dificuldade que a gente da ABNPG, junto com a Neurorádio, a gente resolveu unir as expertises de cada grupo, ou seja,
a clínica junto com a neuroradiologia. E a gente desenvolveu um curso que ficou super completo e bem bacana sobre demências. O curso ele conta com profissionais especialistas, referências na área. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então vocês vão ter aula com o Dr. Fábio Porto, neurologista, especialista em cognição e comportamento, tem doutorado na área. Dr. Arthur Coutinho, especialista em medicina nuclear e de imagem molecular pela USP de São Paulo, também atua no Hospital Sírio-Libanês. Professora Eliane Mioto, neuropsicóloga, professora livre docente do Departamento de Neurologia da USP de São Paulo. Doutora Jaci Parmeira, neurologista, referência em distúrbios do movimento lá na USP de São Paulo, só para citar alguns exemplos. Ao se tornar aluno do curso, você vai ser conduzido desde o zero, passando por todo o processo de aprender como interpretar os resultados de testes cognitivos, avaliação neuropsicológica, analisar e interpretar exames de neuroimagem tanto estrutural quanto molecular, pensar em diagnósticos diferenciais e planejar um tratamento completo e interdisciplinar de ponta para o seu paciente. E é por isso que os professores do curso são de diferentes áreas mesmo, né? Neurologistas, psiquiatras, radiologistas, neuropsicólogos, médicos nucleares. Vocês vão ver que o curso tem uma pegada bastante prática. A intenção aqui é totalmente você conseguir transpor os aprendizados teóricos direto para a sua prática clínica com seus pacientes. Vocês também vão poder tirar dúvidas através da plataforma do curso, para de vez você conseguir sanar essas dúvidas e deixar essa insegurança para trás. Para quem se inscrever agora, vai garantir oportunidades, bônus exclusivos aí. Então fiquem atentos que a Camila vai contar para vocês essa oportunidade bem bacana. Bom, e agora nós vamos falar sobre os bônus para os nossos inscritos. Os 2 primeiros inscritos vão ganhar a assinatura do Neuronews, que é o nosso clube premium, onde a gente posta semanalmente resumos de artigos, aulas e eventos, e também vai poder escolher qualquer curso da plataforma Neurorádio. Lembrando que a gente tem mais de 10 cursos, alguns foram um sucesso super absoluto, e você vai ter a liberdade de escolher qualquer um deles para assistir de graça como bônus. Para os nossos 20 primeiros inscritos, você vai poder escolher entre o curso Pilares de Neuroimagem ou o curso Emergências em Neurorádio direto ao ponto. Eles são bastante interessantes para quem está começando a lidar com imagem e também com pacientes neurológicos, tanto para ambulatório quanto no pronto-socorro. Tenho certeza que você vai se sentir mais seguro na interpretação desses exames de imagem. E para os 50 primeiros inscritos, o curso mais importante da nossa plataforma, que é o curso de neuroanatomia com foco na imagem. Nada se pode fazer mais com os outros cursos se você não tem um conhecimento de neuroanatomia. E esse curso também é interessante porque ele vai desde o conhecimento básico até um conhecimento avançado. Então eu tenho certeza que vai ter coisa para você aprender nesse curso, mesmo que você já saiba bastante de anatomia. E lembrando que eles são todos cumulativos. O que isso significa? Que os 2 primeiros inscritos vão ter acesso a todos os bônus já citados anteriormente. E a gente elaborou com muito cuidado esse nosso curso de demência, assim como todos os outros cursos da plataforma. Lembrando que os profissionais da Neurorádio, eles são muito dedicados, nós somos muito dedicados. E a gente também escolhe a dedo os profissionais convidados, nesse caso, os profissionais da BNPG, que é uma associação super bem conceituada, com profissionais que dão aula em congresso, nós da Neurorádio, da BNPG e os demais convidados estamos sempre atualizados, e a gente acredita que esse curso até deveria valer mais em termos de custo, e poderia valer mais, mas não é um valor que a gente realmente acha que ele vale, que a gente vai cobrar, porque a gente tem, na verdade, muito prazer e vontade de fazer isso. Vocês vão poder ter acesso a todo esse conteúdo do curso de demências por R$ 2.557, mas para todos os participantes da nossa semana vai haver R$ 1.000 de desconto. Então, quanto que fica esse investimento? Ele pode ser feito em 10 vezes de R$ 181,50 ou com esses R$ 1.000 de desconto, R$ 1.557 à vista. Lembrando que esse desconto é por tempo limitado de R$ 1.000. E como vocês vão fazer a inscrição? A inscrição vai estar aberta para o curso às 8 horas da manhã da segunda-feira. E para aqueles que querem receber os bônus, querem estar aí antecipados
e ter mais chances de receber o bônus, saiba que a gente tem um grupo VIP no WhatsApp, só para quem tem esse interesse. Então, nesse grupo VIP a gente vai dar todas as informações relacionadas ao curso e a gente vai divulgar o link para inscrição 1 hora antes da abertura das inscrições para o público geral. Então, às 7 horas da manhã a gente já vai mandar o link. Então, é só se inscrever aqui no nosso grupo do WhatsApp para receber esse link de inscrição com antecedência e também garantir os bônus sobre os quais a gente conversou. A gente agora vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado das aulas da nossa Semana das Demências. A gente se vê em breve na nossa semana direcionada aos membros do curso, aos assinantes, aos inscritos do curso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail, vocês conhecem os nossos canais no Instagram, pode mandar também na associação, na BNPG, entrar em contato com o pessoal e até segunda. Lembrem-se que essas aulas da semana vão ficar disponíveis só até domingo, então assista o quanto antes.